Boa tarde. Nessa tarde de 7 de agosto de 2020, agora às 15 horas, nós iniciamos o nosso estudo do Evangelho da Casa do Caminho, que hoje tem por tema a desigualdade das riquezas, que é o capítulo 16, item 8. Mas inicialmente nós vamos vibrar, solicitando o amparo dos nossos amigos espirituais, que nos intuam, que conduzam os nossos pensamentos, no sentido de que possamos ficar mais esclarecidos em relação às desigualdades sociais. Bem, todos nos questionamos em relação às desigualdades sociais, até mesmo porque a ideia de que dinheiro, posses, riqueza traria felicidade é muito comum entre todos nós, não é isso? E aí, nós temos que, se não nos embasarmos na teoria da reencarnação, não conseguiremos compreender essa desigualdade sociais. Exatamente, inclusive, em um momento mundial em que cada vez mais essas desigualdades se exprimem, no sentido de que pessoas que tinham posse já não as têm tanto mais. Nós mesmos de classe média, quando entramos em um mercado, não fazemos o mesmo quantitativo de itens que comprávamos, já não é mais o mesmo. E cada vez mais aumenta as pessoas na linha da miséria. Nós temos em países como os Estados Unidos, que é dito de primeiro mundo, temos 20 milhões, as estatísticas indicam, de 20 milhões de pessoas em estado de miséria. E muitas vezes se pergunta como que existe uma justiça divina em que uns são agraciados com conforto, com dinheiro, com viagens, com despreocupações nesse sentido, enquanto os outros estão sempre em situações de fome, de miserabilidade, de dor física, além de dor moral e a dor social, não é isso? E aí a gente tem que entender que não é para ser uma resolução de Deus. A resolução está na lei de Deus, mas não em Deus. A resolução está em cada um de nós, não é isso? Nós temos que, quando existem endividados, os endividados estão nas duas pontas. Existe aquele que é o necessitado de coisas materiais, não é isso? Mas existem aqueles que são endividados por necessitarem de doar, necessitarem de repartir, necessitarem enxergar o outro com os olhos do coração. E Deus não interfere para que haja dos dois lados o mérito da conquista, não é isso? A conquista é que vai direcionar cada um dentro das suas necessidades, vai direcionar cada um para o caminho da regeneração. E Chico nos relata que haviam duas damas no Teatro Bolshoi, em Moscou, assistindo lá a peça. Quando elas foram saindo do teatro, estava no mármore da escada do teatro um senhor trilintando de frio. Aí uma delas ensaiou retirar o casaco de peles para jogar sobre ele. A outra falou, não faça isso, esse casaco é muito caro. Quando chegarmos em casa, solicitaremos a um lacaio que venha e traga a ele cobertores. Elas foram para casa, chegando lá, tomaram um chá quente, conversaram sobre a peça teatral que haviam assistido e foram dormir. No outro dia pela manhã, uma se lembrou, meu Deus, os cobertores do moço. Pediu ao lacaio, o lacaio foi e levou. Quando o lacaio chegou lá, aquele senhor já tinha falecido de frio e não adiantou mais nada.
Então, existe aquele ditado que diz que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E aí a gente fica pensando, né, nas diversas coisas que existem. A gente sabe que existem pessoas que alugam crianças para que essas crianças nos sensibilizem ao pedir dinheiro na rua, no sinal. E aí, muitas das vezes, nós nos negamos a fornecer algum tipo de ajuda, já pré-julgando ou mesmo sabendo da existência dessa situação, a gente desconfia e se nega a ajudar. E a gente esquece que a nossa responsabilidade é da ajuda. A responsabilidade de o que vai ser feito daquela ajuda é a responsabilidade de quem pegou o dinheiro. E a gente tem que entender que existe injustiça, existe injustos, mas não existem injustiçados. Cada um de nós vai receber a partir da sua própria obra. Então, nós temos realmente que fazer alguma coisa pelo outro. Na Índia, eles acreditam em karma. E eles acreditam de uma forma de que um não deve ajudar ao outro para não queimar o karma do outro. Que o outro está em sofrimento, então ele precisa estar em sofrimento porque ele merece aquele sofrimento para ele ficar limpo daqueles pecados. E aí a gente vê que não existe a caridade, não é isso? E é fora dessa caridade que não vai haver a salvação. E para que haja essa caridade, é necessário que haja as injustiças sociais. Até mesmo porque muitas pessoas passaram pela vida humilhando, retirando as coisas do outro, roubando. A gente vê muitos casos de corrupção, muitos casos de situações em que se engendra o prejuízo do outro, a retirada do outro dos testamentos, das heranças, até mesmo dos cargos que alguém se deveria ser indicado, e aí se faz alguma coisa para que aquela pessoa não seja indicado e sim uma outra pessoa por questões de vantagens. A gente até mesmo vê neste momento atual que estamos como existem falcatruas em relação a medicamentos, em relação a equipamentos de socorro médico, não é? Nessa pandemia. E isso tudo isso são situações em que não há a caridade, em que o outro não é enxergado a partir da sua necessidade. E aí, nós vemos que no Livro dos Espíritos, da questão desde a 806, 807, 808 e 9, Kardec questiona aos amigos espirituais em relação às diferenças sociais, não é isso? E aí, os espíritos esclarecem-nos nesse sentido de que existe a justiça e que muitas das vezes existe essa troca em que as pessoas permutam situações de riqueza em uma encarnação, de pobreza em outra reencarnação, para que possa passar por essas experiências e dependendo da maneira pela qual experienciamos essas oportunidades, nós conseguiremos conquistar outros patamares dentro da escala evolutiva na nossa questão espiritual. Quando pobres, que sejamos humildes, porque muitas das vezes o pobre ainda traz em si o orgulho da reencarnação em que foi rico. E aí a gente vê o pobre soberbo, não é? E também o rico precisa
também ser humilde. Mas tanto pobres quanto ricos, sempre temos algo a dar. Um sorriso, um abraço, uma palavra, um ombro amigo, um consolo, um conforto, uma ajuda. E quando achamos que nada podemos oferecer ao outro, nós podemos oferecer ao outro uma prece sincera, constricta, embasada nos liames da fé verdadeira, sabendo que aquele momento de prece pelo outro, por mais distante que o outro esteja de mim, e essa distância pode ser física, essa distância pode ser social, essa distância pode ser emocional, essa distância pode ser psicológica. A prece vence as barreiras, ultrapassa a distância, chega no mais alto e atende por uma questão de fervor, de merecimento, consegue sim atingir e atender, amenizar a necessidade do outro a partir de um conforto, a partir de um consolo, a partir de uma resiliência que o outro aprenda a demonstrar. E nós precisamos também estimular muito a caridade entre os nossos jovens e crianças, não é isso? Porque nós não sabemos do futuro deles, como também não sabemos do passado. Então nós desconhecemos na realidade os compromissos que eles têm. E aí, como Jesus falou que há de haver aflições na terra, nós não sabemos quais os tipos de aflições que aqueles pequeninos que nos foram confiados, aqueles pequeninos que nós tanto amamos, quais compromissos eles terão. E muitas das vezes nós ainda os estimulamos de maneira errada. E lá na frente eles não vão compreender as diferenças sociais e vão se sentir humilhados e vão se sentir menosprezados em relação aos colegas que têm isso, que fazem aquilo, que vão a tais lugares onde muitas das vezes eles não podem ir. E se os nossos são aqueles que fazem isso, vão a tais lugares e desfrutam de divertimentos melhores e tudo mais, nós precisamos contrabalançar a situação dos nossos pequenos. Então, aquela ideia, aquele esforço que a gente faz de dar aquele tênis de marca, de dar aquela roupa da moda, de comprar aquele último modelo de celular, de encher a casa de jogos, não é? Muitas das vezes coisas que afastam eles de nós. Nós precisamos pensar muito. Até onde, quando eu entrar numa loja com um filho, com um sobrinho, com um neto, com um afilhado, eu posso estimular com que ele compre algo um pouco mais barato para que nós possamos comprar 2. E aí, um é dele e o outro, ele vai dar para quem mais precisa. Nós precisamos estimular os nossos pequenos em relação a isso, porque é nossa responsabilidade, muitas das vezes, a maneira pela qual ele vê o mundo, a maneira pela qual ele enxerga ou não enxerga o outro. Muitas das vezes, a gente vê essas questões que são discutidas agora em relação a bullying e tudo mais. Quantas vezes nós, dentro da nossa casa, conversamos com eles a respeito disso, da nossa responsabilidade em não implicar com o outro a partir de uma situação que o outro esteja vivenciando nesse momento. Porque tudo isso é diferença social. Estamos em um momento em que quem tinha mais tem menos.
Estamos em um momento de desemprego. Estamos em um momento em que doenças crônicas, como câncer, como doenças reumatológicas, como doenças autoimunes, estão se multiplicando cada vez mais. E sabemos que essas doenças estão diretamente relacionadas à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. E precisamos minimizar esses sentimentos em nós e nos nossos. É sim nossa responsabilidade isso, não é? Precisamos fazer com que todos em torno de nós pratiquem a caridade. Precisamos insistir para que os nossos pequenos permaneçam assistindo às nossas aulinhas de evangelização e de doutrinação, tanto crianças quanto os jovens, também cada um de nós, não é isso? Para que nós possamos nos manter alimentados, embasados de palavras que sustentem a nossa fé, que liderem os nossos pensamentos, que conduzam os nossos atos. E aí, nessa parte do Evangelho, capítulo 16, item 8, nós temos uma parte que fala, assim sendo, aquele que hoje não a tem, a riqueza, né? Aquele que não tem a riqueza hoje, já a teve em outra existência. E o que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Então, nós não conseguimos saber qual o destino, qual o compromisso dos nossos. Então, nós precisamos prepará-los na senda de enxergarem a oportunidade de ajuda, de auxílio, de chegar até o outro. É dito que nessa pandemia os mendigos estão protegidos porque ninguém aperta a mão deles, ninguém dá um abraço neles, ninguém chega perto deles. Então, eles estão protegidos em relação à distância social, né? E aí é uma coisa que nos faz pensar e repensar as nossas posições em relação aos outros que têm menos, que foram menos agraciados por bens materiais neste momento desta reencarnação. E aí, bem rapidinho, em uma visita ao Rio, levaram o Chico para ir ver São Conrado. E aí Chico viu São Conrado e vendo o pessoal de parapente, o pessoal do surf, e o Chico, meu Deus, mas esse menino descendo nessa altura, que perigo e tudo mais. Aí veio Emmanuel. Quem conta isso é Raul Teixeira em uma palestra. E aí veio Emmanuel e falou assim: Chico, você viu aqui esse mar lindo e tudo mais, esses rapazes playboys, ditos playboys, surfando e andando de parapente. Agora olha para o outro lado. Aí o Chico olhou para o outro lado e estava lá o quê? O Morro da Rocinha. E aí Emmanuel falou, olha só, eles permutam esses dois lugares na reencarnação. Os meninos que estão lá em cima no morro nesse momento estão olhando esses outros que estão surfando e que estão descendo nesse parapente que é muito caro. Estão sonhando com isso. Sonhando com isso. Alguns deles que já estiveram nessa situação de sonhar com isso, desencarnaram e agora são esses que estão aqui, surfando e se divertindo. Então eles trocam. Só que esses que estão aqui já foram sensibilizados quando estiveram lá na Rocinha. E depois desse divertimento, algum deles vão subir o morro, vão trabalhar nas ONGs, vão coletar entre os colegas e familiares e a sociedade, vão coletar alimentos e mantimentos para levar para lá. Da mesma forma, aqueles que estão lá recebendo hoje, reencarnarão aqui embaixo, nesses prédios amanhã.
sensibilizados também. E subirão o morro, subirão a rocinha e darão para quem está lá aquilo que ele sentiu falta um dia. Então, gente, tá tudo no lugar certo. A justiça divina se faz através da lei, a partir do comportamento, da conduta de cada um de nós. Que saibamos identificar no cotidiano dos nossos dias os momentos, as oportunidades em que nós podemos, sim, contribuir para minimizar essas dissociações sociais. Que possamos ser um instrumento de consolo, um instrumento de socorro às necessidades daqueles que mais precisam. Que Jesus nos ampare a todos, nos abençoe, nos sustente, agora e sempre, com a graça de Deus.